Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Vamos agora terminar um tema período junino. Queridos, Revolução Liberal Constitucionalista do Porto de 1820, ou a famosa Revolução Liberal do Porto. Vamos lá. Em 1820 ocorrerá uma revolução em Portugal, na cidade do Porto, conduzida, realizada pela burguesia e parte da nobreza portuguesa em Portugal que estavam insatisfeitas com a sua situação econômica e política. Como assim? Portugal, naquele momento, enfrentava uma grave crise econômica e uma grave crise política. Da onde derivava essa crise econômica, meus queridos? Essa crise econômica, ela ocorreu desde 1808, quando a burguesia portuguesa, perdeu o que, gente? O monopólio comercial com o Brasil. Naquele momento, Dom João, lembrando, no dia 22 de janeiro de 1808, Dom João havia decretado a abertura dos portos às nações amigas no território brasileiro. Quando ele faz isso, gente, o que ocorre? Os portugueses, eles perderam o monopólio comercial com o Brasil. Assim, a burguesia portuguesa, ela perde a sua exclusividade comercial com o Brasil. E naquele momento, a burguesia portuguesa, ela não tinha o que, gente? Ela não tinha condições nenhuma de disputar mercados, por exemplo, com a burguesia inglesa. Desse modo, então, desde esse momento, a burguesia portuguesa, a burguesia em Portugal, ficou o que, gente? Ficou em segundo plano no Império Português. Por quê? Porque a partir daquele momento, a principal colônia de Portugal, que no caso era o Brasil, recebia diretamente produtos da Inglaterra. Isso, obviamente, vai auxiliar os ingleses, auxilia a burguesia inglesa. Entretanto, prejudica o que, gente? Prejudica a burguesia portuguesa. Por quê? Aquela burguesia não tinha condições de enfrentar, disputar mercados com os ingleses, ok? Lembrando, a Inglaterra, já naquele momento, no século XIX, industrializada. Portugal não. Ainda Portugal vivia em meio às suas manufaturas. Tudo bem? Beleza? E aí, outro motivo da crise política, Agora o motivo da crise política em Portugal. O principal motivo da crise política em Portugal era o que, gente? Era a falta do rei. Aonde estava o rei português? Aonde estava Dom João? Naquele momento, já como Dom João VI, desde a morte da sua mãe, ele se transformou no final da década de 1810. A mãe de Dom João, a Maria I, falece, a imperatriz portuguesa, vem a óbito, e Dom João vira o que, gente? Dom João VI. E aí, Dom João VI estava onde? Dom João estava no Brasil. Dom João estava num famoso, naquela época, Reino Unido de Portugal e Algarves. Exemplificando o Brasil. E aí, queridos, então Portugal, desde 1808, estava sendo governada por quem? Por uma junta militar inglesa e alguns portugueses. Sim, então naquele momento, a política em Portugal era uma bagunça. Por quê? Porque portugueses, naquele momento, eles eram governados por ingleses. Ah, Davi, mas também tinham portugueses, auxiliando essa junta militar inglesa, que estava no governo de Portugal? Sim, tinha. Entretanto, de fato, quem tomava as decisões, gente? Eram os ingleses. Sim, os ingleses ajudaram muito os portugueses, os ingleses impediram, que os franceses invadissem Portugal, os ingleses, impediram que o exército napoleônico chegasse em Portugal. Ótimo, excelente. Entretanto, gente, após, o exército inglês impedir a invasão francesa em Portugal, aquele exército, continuou em Portugal. Esse exército, os ingleses formaram uma junta militar, ok? Que vai o que, gente? Que vai tomar, os rumos políticos de Portugal. Óbvio, juntamente, com parte de portugueses. Sim, com Dom João sempre, dando seus pitacos. Sim, entretanto, percebam, o rei não estava em Portugal, estava em outro local. Ingleses interferiam na política portuguesa. Isso leva o que, gente? Isso leva a uma grande insatisfação dos portugueses em Portugal, ok? Assim, esses portugueses, principalmente a burguesia portuguesa, que estava imensamente insatisfeita devido que, gente, aos seus prejuízos econômicos desde a abertura dos portos, vai se revoltar. Em agosto de 1820, promoveram o quê? Promoveram uma revolta. Promoveram uma revolta, formaram uma corte, uma junta, as cortes portuguesas, que era a burguesia, mas a nobreza, que queriam que, gente, formar, naquele momento, dar novos rumos a Portugal. Em agosto de 1820, essa junta militar inglesa, ela, vai embora de Portugal. Eles, o comandante dessa junta militar, que era o comandante Beresford, ele voltou para a Inglaterra para resolver alguns assuntos. Ele iria retornar e aí aquela burguesia, aproveitando dessa situação, promove o que, gente? Promove uma revolta em seu país. E aí, percebo, é uma revolta liberal, uma revolta de cunho liberal, com características liberais. Ou seja, o que eles queriam? Queriam maior
liberdade. A nobreza portuguesa, parte da nobreza portuguesa que ficou em Portugal, apoia essa revolta, apoia esse movimento, formaram as cortes portuguesas, como se fosse, né, uma assembleia portuguesa naquele momento, uma junta portuguesa naquele momento, e aí, gente, eles tinham alguns objetivos. Quais eram os objetivos deles? Primeiro, retorno do rei. Eles exigiram que o rei, que Dom João VI, retornasse para Portugal. Percebam, naquele momento, né, o Brasil não era mais colônia de Portugal, né, era um Reino Unido de Portugal e Orgabes, era uma metrópole interiorizada, e aí, para os portugueses, o Dom João dava muito mais importância para essa metrópole interiorizada do que, de fato, para Portugal. Poxa, ele era português, então vão exigir o retorno do rei. Depois, outro objetivo, eles desejavam criar uma nova Constituição, sim, desejavam mudar os rumos, né, da Constituição portuguesa. Naquele momento, até esse momento, a Constituição portuguesa era uma Constituição absolutista que dava o que, gente? Totais poderes ao rei. Então, nesse momento, como essa revolta é uma revolta liberal, o que eles desejavam, gente? Eles desejavam limitar o poder real. Sim, nesse momento, as cortes portuguesas, né, desejavam limitar o poder do rei. Criando o quê? Uma monarquia constitucional. Na monarquia constitucional, esse rei segue o quê, gente? Ele segue uma constituição, limitando o seu poder. Então, Dom João teria o quê? O seu poder limitado. Beleza? E por último, eles desejavam o quê? Recolonizar o Brasil. Sim, promover a recolonização do Brasil. Então percebam, liberalismo para a metrópole, ou seja, liberdade em Portugal, né, onde as cortes portuguesas, né, formariam um parlamento português e governariam juntamente com o rei. Só que eles queriam que, gente, o retorno, de algumas medidas absolutistas, como por exemplo, a colonização. Mas por que os portugueses eles queriam recolonizar o Brasil, gente? Por que eles queriam isso? Para equilibrar a sua balança comercial que estava deficitária. Sim, eles viam, naquele momento, principalmente a burguesia portuguesa, eles viam o retorno, né, do monopólio comercial com o Brasil, uma maneira de que, gente, de suprir as suas deficiências, né, as suas necessidades econômicas, os seus prejuízos econômicos. Na cabecinha deles, caso eles conseguissem recolonizar o Brasil, teriam que, gente, teriam lucro comercializando com a gente, obrigando o Brasil, né, a comercializar, né, com eles. E aí, o que é interessante, né, percebo, das três medidas, a última, de fato, impactaria muito, né, a elite brasileira. No primeiro momento, a elite brasileira, né, quando fica sabendo da revolta em Portugal, em agosto de 1920, né, a convocação das cortes portuguesas para uma convocação de uma nova Constituição, né, fazer uma assembleia, parte, né, de brasileiros, parte da elite brasileira foi até Portugal, sim, para opinar sobre essa nova Constituição, né, ficaram felizes, né, o Reino Unido de Portugal, Gabes, ficou feliz porque, gente, eles queriam cada vez mais liberdade aqui no Brasil. Entretanto, quando lá chegaram, perceberam que um dos objetivos daquelas cortes portuguesas, daquela assembleia, era qual, gente? Recolonizar o nosso território. E aí, se os portugueses recolonizassem o Brasil, perderíamos o que, gente? Perderíamos a nossa liberdade econômica, que conquistamos com a abertura dos portos, e a nossa liberdade política, que conquistamos quando o Brasil foi levado à categoria de Reino Unido de Portugal e Orgabes. Então, nesse momento, a elite brasileira, obviamente, será o que, gente? Será contrária à nossa recolonização. Aqui no Brasil, né, Dom João e a corte portuguesa ainda estava, né? Eles retornaram para Portugal somente em 1821, ok? Nesse momento, quando ocorrem as cortes portuguesas, quando ocorre uma revolta em Portugal, aqui no Brasil, os portugueses, né, passam a pressionar Dom João para que ele retorne ao seu país de origem, para que ele retorne a Portugal. Exércitos, né, militares, né, no Brasil, que eram portugueses, né, que eram fiéis a essas cortes portuguesas, vão exigir que Dom João retorne para Portugal. Então, Dom João estava sendo, né, naquele momento, pressionado tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, sim. Parte da elite portuguesa, da corte portuguesa, grande parte dela, que estava aqui em nosso território, pressiona para que ele retorne para Portugal, e a gente, com receio, né, de perder o trono, né, do Império Português, Dom João acaba cedendo, e aí, em maio de 1821, ele acaba o quê? Retornando para Portugal. Sim, porque as cortes portuguesas ameaçaram, caso Dom João não retornasse para Portugal, caso ele não aceitasse essa nova Constituição, que limitaria o poder dele, ele iria o que, gente? Ele iria perder o direito ao trono português. Com receio, então, de perder o direito ao trono português, Dom João volta com grande parte, né, dos nobres que aqui chegaram para Portugal. Beleza? E aí, percebam, Dom João então foi pressionado por essas cortes portuguesas,
parte burguesia e parte nobreza, devido ao que, gente? Devido à grave crise econômica e política por qual Portugal passava. Entretanto, essa revolução, sim, era liberal. Por que ela é liberal? Porque ela quer o quê? Limitar o poder do rei. Então, percebo, naquele momento, ela é influenciada pelas ideias iluministas, ok? O iluminismo que ele quer, gente, ele quer acabar com o antigo regime, ele quer acabar com a concentração de poder nas mãos do rei, beleza? Então, por isso ela é liberal. Naquela Constituição, que a burguesia e parte da nobreza portuguesa iriam formular, limitaria o que, gente? Limitaria o poder do rei. Entretanto, né, era liberal até a página 3. Por quê? Porque um dos objetivos daqueles revoltosos, qual era? Era recolonizar o Brasil. Colonizar é uma medida liberal? Não, é uma medida absolutista. Então, naquele momento, liberalismo na metrópole, então reformulações, utilização de ideias iluministas na metrópole. Entretanto, eles queriam o que, gente? Eles queriam recolonizar o Brasil. Ou seja, uma medida absolutista, que é o mercantilismo, né? Nesse momento, então, os portugueses desejavam retornar com aquele pacto colonial entre Brasil e Portugal. Obviamente, a nossa elite não fica satisfeita, óbvio que ela não fica satisfeita, e aí, queridos, o que vai acontecer? Dom João retorna para Portugal, para não perder o direito ao trono, e quem fica governando o Brasil? Dom João deixa o seu filho, Dom Pedro, como regente do Brasil. E aí, naquele momento, a elite brasileira vai perceber que o príncipe regente, Dom João, será o caminho para que o Brasil não seja o que, gente? Não seja recolonizado por Portugal. Beleza? Nosso próximo assunto depois, sobre a história do Brasil, será o primeiro reinado, e durante o primeiro reinado, né, no início, vamos entender como foi a regência de Dom Pedro e como isso levou, ok, à independência do nosso território. Beleza? Então, gente, Dom João retorna para Portugal, para não perder o direito ao trono português. Entretanto, o poder é limitado. E aí, no Brasil, quem fica governando? Quem fica como príncipe regente? Nosso príncipe regente será quem? Será o nosso Dom Pedro. Futuro o quê? Futuro Dom Pedro I. Beleza? Queridos, então, nesse momento, quando Dom João e a corte portuguesa retornam para Portugal, nós temos o quê? Nós temos o fim do período joanino. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau.